Bom, senhoras e senhores, mais um Residência Médica em Casos Reais e hoje eu estou aqui com essa estrela, Dona Larissa, que nada mais, nada menos, a gente já caminha junto há muito tempo, né, Lari? Desde o seu R1, agora no R+, eu te trouxe aqui para você contar todos os segredos e o principal, o que você fez ali durante o R2 concorrido e como que você fez para passar a primeira colocada no CGO para gastroenterologia, passou também no CESDF, várias aprovações. Pessoal, Dona Larissa, dá um oi aqui. Agora você pode olhar para essa câmera aqui. Meu nome é Larissa, eu acabei de terminar a clínica médica. Acabou ainda não, né, Lari? Na verdade, acabou. Hoje foi o último dia, hoje é dia 29, né? 29, é verdade, acabou. Amanhã você já é R1 de novo. Dia 1 de março é o ano novo dos residentes. É um ano novo, é isso. Então, bom, vamos lá. Vou conduzir, Lari, para você aqui. Vamos ter uma conversa muito tranquila. A primeira coisa, para quem está assistindo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui, de se inscrever no nosso canal e nós vamos ter uma conversa aberta. Pode falar o que você quiser aqui. O que eu quero é que você entenda que o objetivo nosso aqui é inspiração. As pessoas olharem para você e falar assim, nossa, a Larissa é uma pessoa real, por isso que nossa série chama Residência Médica em Casos Reais, passou pelas mesmas dificuldades que eu e enfim. Sim. Eu quero que você me fale qual foi a sua maior dificuldade nesse ano de preparação. Então, Pedro, maior dificuldade foi encontrar um tempinho para poder estudar. Como é que era a sua rotina? Pedro, cada mês na residência ele mudava, né? A gente passa cada especialidade, cada mês em uma especialidade. Então, todo mês eu tinha que me adaptar, todo mês. Entendi. E tinha mês que era mais tranquilo, tinha mês que era mais puxado. E aí era mudar cada vez mais e achar um tempinho para estudar. Entendi. Acho que essa foi a maior dificuldade, além do cansaço. Porque a residência clínica médica, assim, ela consome a gente de uma forma muito grande. E se você cumpria 60 horas por semana, ou mais? Ou mais. Né? Mas, assim, o que eu achava muito pesado era ambulatório. Cansa a gente. Porque são muitos pacientes e a gente, às vezes, tinha que tocar muito serviço. Não é só aprender, não. Sim. A gente tocava muito serviço. Às vezes até mais que o R3. E aí, o ambulatório acabava lá pelas 4h30. Isso que a gente já tinha, 4h30 da tarde, né? A gente já tinha passado enfermaria, tudo. Pela manhã. Pela manhã. E aí, ia para casa. Tomava banho, tudo. Então, sua rotina basicamente era... Você acordava que horas normalmente? É porque eu malho 3 vezes a semana. Excelente, isso é importantíssimo. Só que eu malho 5 horas da manhã. Meu Deus, 5 horas eu tô no meu melhor sono. 5 horas da tranquilo, manhã. Mas tá certo, cada um tem uma rotina. Na verdade, foram 2 vezes. Terça e quinta eu malhava 5 horas da manhã. Aí então você acordava 4? 4h15. 4 e quebradinho, ia... Malhava das 5 às 6. Voltava para casa, tomava banho e vazava correndo pro hospital. Assim, e tomava aí você café da manhã. Claro, mas você tinha que estar no hospital normalmente 7. Umas 7. 7 a 8, dependia do rodízio. Entre 7 e 8 horas, tá? Isso. Aí você ficava o dia inteiro no hospital, almoçava por lá. Almoçava por lá, coisa que eu odeio almoçar fora. Eu amo almoçar na minha casa. Perfeito. Almoçava fora e voltava à tarde. Aí era ambulatório. E tinha ambulatório que terminava 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. E aí tinha que ir para casa. Aí você acabava o ambulatório, ia para casa. Tomava banho, jantava, sentava para estudar. E aí, então você jantava cedo? Jantava cedo, eu janto cedo. Eu janto no máximo 8, 8h30. Nossa, meu sonho, 8, 8h30, eu tô fazendo uma boquinha, tomando uma coquinha para jantar uma meia-noite. Né? Nossa, Deus me livre. Isso é muito bacana, Larissa, porque as pessoas são diferentes, né? E aqui no IPM a gente tinha um aluno que a gente apelidou ele de vampiro. Nossa. Até hoje eu acho que ele é vampiro, porque assim, ele gostava de estudar, de trabalhar. O plantão dele, ele só pegava Cinderela. Então era das 7 da noite, ou ele pegava 1h da tarde até meia-noite. Dava meia-noite, ele chegava aqui no IPM, meia-noite, meia-noite e meia. Aí ele estudava da meia-noite e meia até umas 4, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, 4 horas da manhã ele ia para casa. Aí ele voltava no mesmo formato. Como que essa pessoa vivia? Então, assim... E aí, eu lembro quando eu conversando assim, por isso que a gente achava que ele era vampiro, porque ele não saía na luz do sol, a gente nunca viu ele aqui no sol. E passou, e teve resultado. Então, cada um tem um jeito, um formato diferente. O que me ajudou muito também, eu comecei a trabalhar por fora no meu R1. R2 não trabalhei. Ah, show. Mas é uma coisa assim que meus pais me ajudaram muito, né? Eu moro com eles, moro lá em casa. Então, assim, não foi uma cobrança. Essa parte mais financeira. Então, eu fiquei, assim, pela residência e pelos estudos. Show, no R2, né? No R2.
Eu acho que esse é um dos erros mais comuns que eu vejo de aluno, assim, quando a gente vem para nossa mentoria, principalmente R+, eu não pego o aluno R1. Às vezes o meu aluno fala, Não cara, adianta, não, não. Pedro, não Não adianta. adianta. Ah, eu vou fazer cursinho. Vai. A chance de você fazer doação é quase 100%. Porque o R1 tem 2 objetivos. Um, você sobreviver ao R1 e você entender um pouco, aprender. Estuda direcionado para a residência, você já vai estar estudando. Exatamente. É. Faz um trabalho por fora, ganha um dinheirinho, vai ser puxado. Agora, no R2, Aí a coisa aí a é chave outro tem que virar. foco. Aí o seu foco é, putz, eu vou tentar sair daqui o mais cedo possível para estudar. Sim, Né? e eu acelerava muito o serviço para poder ir para casa estudar, muito. É, Às vezes isso é até importante. chefe, eu falava para chefe, eu preciso, às vezes ela estava numa enrolada, eu falava, eu preciso muito estudar, eu vou prestar a prova no final do ano. Quando estava mais pertinho, sabe? Lá para setembro, agosto, eu falava, deixa eu ir, eu posso ir para casa mais cedo, estudar um pouquinho, e eles deixavam, eles entendem Perfeito. muito. Isso foi bom. Isso é muito bom, porque tem muitos alunos que viram para mim, principalmente em clínica médica e cirurgia geral, falam assim, Pedro, eu vou fazer em tal lugar. Um exemplo. O que você acha, esse ou esse? Eu falo assim, nunca olhe a rotina do R1, olhe a rotina do R2. Porque às vezes eu tenho um lugar que teoricamente você acha que é pior, mas a rotina do R2 é tranquila, então dá para estudar. Sim. Eu tenho residência que o cara coloca assim, Pedro, eu faço R2 em tal lugar e eu quero prestar prova de R+. Eu falo, cara, eu não vou pegar você na mentoria. Aí ele fica bravo comigo, fala, não adianta, sabe por quê? Seu R2 é pesado. Seu rodízio, você é muito pesado. Então, assim, você não vai conseguir cumprir. Eu te ajudo, faz isso, mas o caminho é diferente. Então, às vezes, muito dica para quem está assistindo a gente, cara, será que eu escolho uma residência área básica mais puxada, mais difícil no R1? Sempre não pergunte só para o R1, pergunte como é que é a rotina do R2. Porque quanto mais tranquilo e mais maleável forem os chefes, mais a chance de você estudar e sair bem na prova de R+. O GOL foi muito bom para mim por conta disso. Perfeito. Ele é uma residência, assim, não é tranquila, mas puxado. Comparativamente é mais tranquila entre as clínicas médicas. Nem vou falar algumas residências aqui, mas tem algumas que são assim, o R2 é muito puxado. É muito puxado. Então, o cara, por mais que ele queira, às vezes a pessoa faz 80 horas de 60, o cara tem que cumprir 80 num trabalho desgastante e tal, não tem como estudar, tem como. entendeu? E final de semana acaba que a gente tem que estudar também, que é o tempo que você tem. Show. Lari, o que mudou da Larissa que se preparou por R1 para Larissa que se preparou por R+? Eu falo para todo mundo que foi muito diferente. É muito diferente. É muito mais aprofundado. Perfeito. Aquele dia que eu te falei, eu falei, Pedro, o que eu faço da minha vida? Mandei 1000 áudios para você e você falou assim, tem que aprofundar. Sim. Aí quando eu peguei isso, que foi o momento que eu, sim, voei, que eu falo. Deslanchei. Porque é muito mais aprofundado, você não pode ficar só naquelas aulinhas, nos resuminhos, pegar resumo pronto. Eu odeio resumo pronto, sim, né? Eu pego meus resumos depois escrevendo. Eu gosto de escrever. E aí eu achei mais aprofundado o meu estudo. Eu tive uma visão de muita questão, coisa que no meu R1 eu não tinha muito, eu pegava mais, era matéria. Perfeito. Aí quando eu vi que era questão ali pro R+, eu falei assim... E errar e aprender com erro. Com erro, perfeito. Exatamente. E, assim, provas de São Paulo são muito boas para você aprender também. Perfeito. Aí eu peguei esse feeling, falei assim, é isso. É direcionado e aprofundado. Foi desse jeito. Perfeito. Eu sempre brinco assim, o R1 é uma preparação mais ampla, geralzona, só que é natação. Superficial de muita coisa. Quando você vai para o R+, você tem que entender que, teoricamente, a base da clínica médica, no seu caso, você tem. Aí você restringe uma grande área só que você tem que aprofundar, focado principalmente em diagnóstico e tratamento. Aprofundado mesmo. Rodapé de livro. Goiás, então, sim. Deus me livre. Goiás é muito aprofundado. Pega umas provas, por exemplo, Goiás, você pega o CSPE, o SURSE, as grandes de São Paulo. Quem está fazendo a prova é o do subespecialista. Ele nunca vai ter o conhecimento só do cara que, às vezes, não é o cara da clínica médica. Quem está fazendo? É o cara que é o que escreveu o último consenso de infarto do Brasil. Ele vai pegar uma coisa ultra aprofundada. E se você pesquisar, vai ser ele mesmo. Vai ser ele. E a grande maioria das Poucas vezes, questões são fáceis, assim, para R+. Fala, questão bobinha. Não tem. Agora, no R1, a gente já encontra encontra mais, né? Encontra mais. Tem questões difíceis? Tem, mas
tem mais fácil, assim, pelo Perfeito. que eu percebi, assim. Show. Então você acha que o diferencial entre a Larissa que se preparou para o R1 e para o R+, foi o grau de aprofundamento? Foi, bastante. Perfeito. Assim, a do R1, eu tinha um tempo mais maleável, então, Maior. assim, melhor, menos cansaço, porque, assim, eu tava muito cansada. R2 é muito cansativo, muito. Então, eu tinha mais flexibilidade. Aí, no R2, eu tinha que Sim. correr. E tem uma coisa que eu sempre falo para quem está no R2, né, prestando prova para R+, a pessoa às vezes fala assim, Pedro, mas eu tô com a rotina muito puxada, é difícil, mas está todo mundo do mesmo jeito. Exatamente. Uma coisa que eu colocava na minha cabeça. Uhum. Porque o que eu senti muito no R+, é que as pessoas queriam muita competição. Sim. Fulano vai prestar gasto, fulano é ótimo, vai prestar e tal. Uhum. Você começava, gente, tá todo mundo cansado, todo mundo cheio de coisa. Então tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo jeito. Não tem uma pessoa que tá melhor do que a outra. Com certeza tem gente que tem uma facilidade maior de aprender e tal. Mas, assim, tava todo mundo no mesmo barco. Então... E o pior do R+, é que como restringe, você sabe quem são as pessoas que estão concorrendo com você. Pedro, eu contava nos dedos, assim, ó. Aí eu falava, fulano que é gastro, fulano que é endócrino, fulano que é... Então, assim, eu sabia direitinho. Todo mundo. E o medo que passavam em mim. Ela é minha R igual, ela que é gastro, ela é boa demais, não sei o que e tal. Aí eu falava assim, sou eu e eu, gente. Perfeito, pelo amor de Deus. É a cabeça. Tanto foi a primeira colocada, né? A sua guerra é contra você mesmo, né, dona Larissa? Então... E foi demais. Bom, outra pergunta que eu acho que é muito interessante. Por que gastro? Pedro, eu entrei na clínica médica, vamos começar desde o início. Eu lembro direitinho, quando eu estudava aqui, ficava até à noite e esperava você desocupar para ter umas reuniões com você. Pra gente conversar. Pra gente conversar pessoalmente e tal. Virei para você e falei, o hospital que eu fiz clínica médica, eu falei, se eu passar lá, não vou fazer. Enfim, eu passei lá e fiz, assim, não me arrependo de nada. Foi o melhor hospital para mim. E eu entrei na clínica médica, não foi perdida, eu entrei querendo endócrino. Falei assim, vou ser endocrinologista, vou puxar um pouquinho a área da nutrologia, posso fazer uma pós e tal. Só que assim, ao longo da clínica médica, a gente vai se achando, a gente se acha. No R1 a gente não se acha, mas no R2 sim. E assim, passei pela gastro, passei nas duas gastros, nos dois hospitais de Goiânia, no HC e no HGG. Amei os dois. E eu, assim, a matéria é muito, muito gostosa, eu gostei da matéria, desde minha faculdade eu gostava. E a questão dos procedimentos também. Durante a clínica médica, eu não tinha nem ideia que eu gostava de fazer procedimento. Eu formei e entrei, né? Perfeito. Então, no meu internato foi muito ruim, foi bem na pandemia, não tive procedimento, não tive acesso, não tive tubo. E assim, apaixonei no procedimento, apaixonei. Eu falei, eu tenho que casar uma matéria que eu gosto e casar com procedimentos. E endócrino não ia me dar muito isso. É mais consultório e tal. Aí eu falei assim, gente, a gastro é perfeita pra mim. Perfeita. E me encontrei. Foi no R2 que eu me encontrei. Cara, isso é muito bacana, porque às vezes a gente vê o aluno que se sente culpado, porque ele fala assim, nossa, o meu amigo nasceu cardiologista desde pequeno e hoje eu não sei nem o que eu faço. E você é um exemplo disso, que veio com uma cabeça e tudo, e à medida que foi vivendo, amadurecendo, falou, não, eu quero. E eu lembro que quando você bateu em gastro, você falou, é gastro e ponto. E foi uma decisão muito firme. Foi. E esse seu raciocínio é muito bom, Lari, porque você pensa assim, o que você quer, você alinha o quem é a Larissa. Eu tenho certeza que você pensou na questão mercadológica, mas esse não foi o primeiro ponto que bateu. Foi assim, o que você quer? Quando eu fui fazer isso que eu estou fazendo, virar professor, mexer com preparação para residência, de uma forma geral, eu lembro que as pessoas me julgaram muito no início, falando assim, Pedro, você vai deixar de ser médico, você vai largar, na época eu estava no doutorado, você vai largar o doutorado, você vai largar a rádio, não sei o que, para focar nisso, isso não dá dinheiro, isso aí, não sei o que, isso é... Eu falei, cara, mas espera aí, se você faz uma coisa, você não precisa gostar, eu acho que eu gosto, eu faço o que eu amo, eu dei essas teorias de coach, isso não tem. Toda profissão tem a parte... É igual residência, eu amo minha residência. Não tem como. Toda profissão tem a parte chata e a parte boa. Essa é a vida real. Então, tem a parte boa, que às vezes é 5%, mas tem a parte chata. Tudo vai ter. Tudo. Ponto. Você se encontrou. Falando assim, beleza, eu entendi, tem isso, mas o meu caminho é procedimento, eu gosto, e eu gosto de estudar a matéria. Porque aí, não é que vai deixar de ser chato, porque a criança faz o que gosta, a adulta faz o que é preciso, mas vai deixar de ser
vai ser menos maçante para você. Menos monótono, Menos monótono. Porque eu hoje, por exemplo, eu pego de manhã, eu gostava de estudar radiologia, não. Isso eu abro com poucas pessoas. Foi muito mais uma pressão, enfim. Muita eu coisa era, da época, da né? época, Do né? momento. Porque a radiologia na minha época era como se fosse o top, todo mundo queria e tal, né? Então era a que estava do momento. Hoje já não é. Mas chegou no final, e eu lembro quando eu percebi isso, eu estava na UTI. Com a escara no sacro ainda, com aqueles problemas que eu passei. Eu falei assim, cara, o tempo vai passar de qualquer jeito. Eu vou morrer em algum momento, a vida vai ter passado, deixa eu focar no meu plano A. Se não der certo fazer o que eu gosto, que é isso que eu estou fazendo aqui agora, tá tudo bem, pelo menos eu tentei. Pelo menos eu tentei. Então hoje eu falo assim, eu acordo, eu tenho uma rotina muito bem estabelecida, eu acordo, aí eu tomo café, aí eu tenho um momento, e não é que eu gosto, eu tenho um momento de leitura, a minha meta é ler 20 páginas por dia. Então, normalmente eu acabo ela de manhã, uma leitura mais, enfim, de livros de quê? Do que eu gosto, teoricamente, que é comportamento, aprendizado, essa parte toda. Então eu tenho essas metas para cumprir. Agora, quando eu ia ler a rádio, não é que eu não gostava, mas não era tão... É difícil falar, né? Não era tão liso. Hoje eu falo assim, porque, cara, eu preciso disso, eu tenho um aluno, eu quero evoluir ali e tal. Essa parte toda eu acho que é muito... Mas se você não tivesse começado na rádio, também você não estaria onde você está. Justamente. Isso que você falou, Larissa, assim, eu tenho uma coisa na minha cabeça. Para mim só existe o presente. Eu nunca penso, e se eu tivesse feito isso? Sim, não existe o se para mim. Eu fiz rádio, tive isso, eu pesei 148 quilos, eu quase morri, mas eu precisei passar por isso tudo para estar aqui. Para estar aqui. E eu também não fico ansioso com o futuro. Não, de forma alguma. Vai que a rádio vai acabar ou não sei o quê. Cara, deixa eu fazer minha parte. Eu acho que esse é o grande objetivo. Fazer bem feito, tá. Isso. Bom, você quer morar em Goiânia, quer construir uma carreira aqui, como que você decidiu? Não, porque eu sei, te acompanho há muito tempo, você sempre quis ficar aqui. O máximo que você iria era para Brasília. Você nunca pensou em São Paulo. Não. Não quis. E existe uma pressão, eu preciso ir. Como é que você lidou com isso? Vários dos seus amigos foram para São Paulo e falam, enfim, fazer residência fora? Ou você já tinha a mentalidade de, tipo, desde o início você nunca pensou em fazer fora, você só queria fazer aqui? Pedro, família. Família, né? Família. É o mesmo assim, caso meu. Eu ainda tenho meus avós, inclusive, quando minha avó ficou sabendo que eu passei em Brasília, ela ficou... Não, claro que ela não ficou triste, mas ela ficou chateada por eu ir pra lá, né? Sei. Mas sabe até quando eu tenho meus avós. Quando eu passei em Goiânia, ela me ligou chorando, de vídeo, chorando. Então, assim... Nossa, que bonitinho. Eu penso dessa forma. Eu não vou ter... Uma hora eu vou casar, vou sair de casa, vou ter minha família, meus filhos. Enquanto eu tiver a oportunidade de estar com os meus pais, de estar perto da minha família, dos meus pais, dos meus avós, eu vou ficar. Perfeito. Uma hora ou outra eu vou sair de casa, não tem jeito, Claro. não tem como. Mas, assim, a família me prendeu muito aqui. Não sou revoltada com isso também. Se me perguntasse, falasse, o que você quer? Óbvio que eu queria ficar perto da minha família, mas eu também queria ter uma independência. Claro. Se eu tivesse passado em Brasília, eu estaria bem feliz também. Só em Brasília, eu estaria bem feliz também. Claro. Iria para lá, ser mais independente e tudo mais. Mas a minha família me prendeu muito aqui. Entendi. E assim, nossa, muito feliz de poder ficar mais, pelo menos 2 anos perto deles, né? Esses anos. E o que eu acho muito bacana é que as pessoas são diferentes. Eu pego o aluno de fora, e eu de qualquer lugar aqui mesmo, que ele só quer São Paulo. E por quê? Por N objetivos, são os objetivos pessoais, às vezes os vínculos, é o sonho dele. Do mesmo jeito que eu pego o aluno, o contrário. Às vezes tem aluno que fez a faculdade em São Paulo e fala assim, Pedro, eu só quero voltar para Paraíba porque eu quero voltar a ficar perto da minha família. Ou igual você, Pedro, eu só vou prestar próximo da minha casa. O que existe? Existe o certo e o errado? Não. Existe o que faz sentido ou não faz sentido para você. No seu caso, eu sempre falo que existem 2 tipos de vínculo. Os vínculos familiares, os vínculos pessoais e os vínculos que são profissionais, digamos assim, acadêmicos. Você coloca na balança. Pedro, para mim o vínculo profissional acadêmico é mais forte que o vínculo familiar. Beleza, você vai escolher por esse motivo. Para mim é o contrário, ambos estão certos. Exatamente. É só você titular. Porque ser bom profissional hoje, independente de onde você vai fazer, não é um diferencial, é uma obrigação. Se você não for bom profissional, você não desce para o jogo. Agora, depois que você vai ter uma formação boa, vai ser uma boa profissional, o vínculo, ele
entendeu? É verdade. Não é tão interessante nisso tudo. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando, no estudo, de uma forma geral, como é que você revisou? Como é que você estudava? Qual que era a sua rotina? Putz, cheguei em casa, tomei um banho, organizei ali e comecei a estudar. Você começava pelo quê? O que você fazia? Pedro, então, toda semana tinha as aulinhas, né? Você assistia? Aí eu tentava não deixar acumular. Perfeito. Não deixava acumular. Assistia a aula. Eu segui muito aquele plano do DSM-30, né? Perfeito. Via as aulas, no outro dia fazia o D0, escrevia, né? Anotava as aulas, fazia o D0. Aprofundava o meu D0. Aí depois o D1, D7, e aí eu fui revisando. Perfeito. Chegou um momento que acumulou e também cansei do jeito da revisão, né? Aí eu fui em bloco. Aí, revisão em bloco. Que foi quando você me explicou daquele jeitinho, porque o R+ muda um pouco, né? Sim, a formatação dos blocos. Isso, exatamente. Aí eu pegava cardiologia, pneu, aí fui revisando em bloco. Perfeito. E questão a rodo. 30 questões em cada revisão, né? Fazia 30 questões do D0, 30 questões do D1. Prova na íntegra. Comecei a fazer prova na íntegra. O meu erro foi assim, que às vezes não dava tempo de fazer a prova. Que não era erro, né? Na verdade é uma falta de tempo, né? Não dava tempo. Inclusive, eu foquei muito pro PSU Goiás. Foquei demais. E eu não sei se é o momento para eu falar disso, claro, mas, Pedro, foi uma prova muito acima do esperado. Sim, muito difícil. Difícil, né? O dia que eu corrigi, eu desabei. Chorei. Fiquei foi uma quebra de expectativa. E isso tinha 20 dias para o CSGO. Eram 20 dias para eu me preparar. Eu não tinha pegado nenhuma prova do CSGO, que foi um erro meu. Sim. É uma coisa que, se eu fosse falar para o outro, eu falaria. Perfeito. Prepara para os dois, tenta preparar para os dois, porque uma hora o outro chega também. Sim. Aí eu, assim, eu não sei de onde eu tirei forças. Muita gente me apoiou. E foi um ano que eu me apeguei, minha fé foi muito forte. Perfeito. Muito forte. Me apeguei muito a Deus, eu conversava muito com Deus. Fui mais à igreja, assim, é uma coisa que me dava força. E aí tomei uma força grande e comecei a focar para o CSGO. E é uma prova complicadinha, né? Se você não tiver o jeito dela, ela tem um jeito específico, você não consegue. E deu certo. Então, assim, eu acho que as revisões, as aulas, eu consegui segurar bem. Claro, teve uma outra que deu uma atrasada. O que eu melhoraria em mim foi a relação às provas na íntegra. Então, assim, se fosse dar um conselho, eu faria pra pessoa. Foca também nisso, sabe? Abre o leque de opções, porque eu acabei esquecendo. Eu falei assim, gente, tem as matérias, tem as outras questões. Mas eu tenho que fazer prova dos lugares que eu vou prestar, né? Sim, perfeito. Na verdade, foi falta de tempo, né, Falta de tempo, exatamente. Então, assim, às vezes acontece isso. Você acha que quando você foi para a primeira prova, que foi o PSU-GO, logo de cara você olhou para a prova, você acha que você foi como se um jogador de futebol fosse para o jogo com peso nas costas de passar? Você olhava depois para a prova, a hora que você foi corrigir, e falava assim, não acredito que eu errei essa questão de bobeira? Pedro, pra falar... Dava para você ter passado tranquilamente? Dava, mas para falar a verdade, eu entrei assim na sala de prova, peguei a prova e eu quis comer a prova. Eu fui com muita sede ao pote. Eu falei assim, estudei muito, vou sair muito bem. Eu fui com o narizinho empinado. Adoro esse tombo. Empinado. Eu falei assim, essa prova é minha. Tô saindo bem nas provas na íntegra, eu falei, vou sair bem. Coisa que me pegou muito na primeira prova, no PSU, foi o tempo. Porque o tempo pro R+, ele é menor. Sim, menor. Quantidade de questões menor. 2 horas. E as questões desse tamanho. E assim, eu não consegui voltar às questões, então eu lia muito. A primeira coisa que vinha na minha cabeça, marcava. Então, aquela estratégia que a gente tinha treinado, ela foi por água abaixo. Pedro, eu tava muito ansiosa, com o nariz empinado também. E assim, coisa ruim da sala de prova é que você conhece todo mundo da R+. É todo mundo ali, conhecido. Então, assim, você fica com uma ansiedade a mais. Sim. E quando eu corrigi, eu quebrei a cara tão feia. Eu lembro que quando eu terminei a prova, mandei áudio pra minha amiga. Você saiu falando, passei. Não. Eu falei assim pra minha amiga, ou eu saí muito bem ou eu saí muito mal. Aquele sentimento, ou eu assim, destruí, ou eu achei que destruí e saí mal. E aí, nossa, foi tombo. Tanto é que quando eu corrigi, no outro dia eu tinha que estar na HGG. Eu chorei na enfermaria, abracei as chefes, chorei. Falei assim, eu vou passar. E tinha mais prova pra frente, sabe? É uma coisa que eu falo pra
as minhas amigas que estão prestando R1 também. Só acaba quando termina. Sim, isso é importantíssimo. Você não pode desistir antes, não pode. Eu falo isso muito pro aluno, porque assim, o Messi, vamos só fazer o Messi é o melhor jogador do mundo, ponto. Tá bom. Ele joga bem todas as partidas? Não joga. Mesmo uma, ele não faz o gol, ele erra um pênalti, ele não deixa de ser o melhor. Existe uma coisa dentro da residência médica, Larissa, que eu juro que eu não consigo explicar. Que eu só consigo explicação que for de Deus, alguma coisa. Não é para ser. Eu tenho um exemplo clássico disso, um é você, depois eu tive outro exemplo que, assim, vem de um resultado ruim, com uma questão de 20 dias para primeiro colocado. Exatamente. Outra, ano passado, me marcou muito, foi a Fernanda. Ela até participou de um podcast, chama Fernanda Durães, eu vou até deixar o link aqui embaixo. Foi o mesmo exemplo, ela foi para Dermato na R1, a prova que ela mais queria, se eu não tiver enganado, era a PSU Minas. Ela tava um avião voando, igual você. Voando. Eu sabia, eu tinha feito uma reunião com ela, falei, cara, ela vai engolir essa prova, ela vai ser a primeira colocada, certeza, assim. Ela fez, tipo, 50 e poucos %, eu não lembro. E eu falava assim, depois eu queria explicar, que foi a primeira prova, eu não consegui explicar. Eu falava, Fernanda, parece que você pegou a prova e deu soco na prova, porque não era você fazendo. Dormiu. E assim, bate aquela bad, normal, tudo. 2 semanas depois, eu lembro que tinha, ou 1 semana depois, tinha um ERG. E ela foi sem peso na consciência. Foi assim, cara, nem estudou a semana, nem pegou, falou, não, eu vou fazer. Fernanda, vai, pelo amor de Deus, faz. Primeira colocada geral. Tá bem. Como que uma pessoa tem um resultado muito ruim na outra primeira colocada? Não é que teve um milagre, alguma coisa. Não, é porque às vezes foi... Tava no dia, tava no momento, tava sem peso. Cabeça não sei, também. Cabeça, isso. Cabeça, você tem que ir leve, você tem que ir com a cabeça leve. Sim. Não tem como, né? É difícil isso, não, Larissa. A diferença foi 10 questões. Muita coisa. É muita coisa. E não vou falar que foi uma prova mais fácil, porque não foi. São provas diferentes, são... Tanto que a galera que presta é a mesma, praticamente. É a mesma, o mesmo pessoal. Você vê lá, são os mesmos nomes. Então, assim, foi uma coisa que não era para ser. Não era para ser. A explicação é só essa, não tem como. Nesses anos todos, tem coisas que eu não consigo explicar, juro para você. Eu acho que eu nunca tive um aluno que eu falei assim, ó, você não vai passar, e ele passa, isso é difícil. Mas o contrário eu já tive. Falar assim, cara, você tá muito bem, se eu pego o número, tá ótima. Putz, você vai passar. Aí, às vezes, dá alguma coisa que, enfim. Mas, pra gente finalizar, Larissa, o que eu quero? Primeiro, te desejar muito sucesso, né? A gente já te acompanha desde o início e vou te acompanhar sempre. Você sabe que o Pedro Miranda... Eu sempre falo que eu sou muito amigo dos meus alunos e a nossa relação é uma relação que eu quero te acompanhar até a Larissa ser a melhor gastro do Brasil. Eu tenho certeza disso muito em breve. Mas eu quero que você fale para mim e para o pessoal que está assistindo o mais importante assim, qual que seria uma dica que você daria? Pode ser o que você quiser, o que vier de dentro do seu coração. Pode ser motivacional, dica de estudo, o que você quiser. Pedro, dica de estudo, assim... Você já fala, né? Então tá bom. Mas assim, o que eu falo que é para a pessoa ter gente ao lado, assim, para apoiar. E assim, não tem muita gente que não acredita, mas ter fé, ter Deus. Perfeito. Independente da religião, se apegar nisso. Porque quando eu pedia, eu conversava, eu não falava assim, quero passar porque eu mereço passar, porque eu quero isso. Eu falava que eu queria passar porque eu queria cuidar dos pacientes da forma como eu sei que eu gosto de cuidar, na gastro, entendeu? Então, assim, é ter gente do lado te apoiando, te dando, assim, apoiando mesmo, Uma rede de apoio, igual a gente fala rede de apoio da mãe, né? Tem uma rede de apoio no geral. Seja família, seja amigo, seja namorado, tem um namorado que te entende, namorada. Que seu namorado está em Brasília. Em Brasília, fazendo cardio. E assim, ele me entendeu. Foi um ano que foi maravilhoso, me entendeu bastante, me deu dica, me deu apoio. Então, isso eu acho fundamental. Perfeito. E assim, trabalhar a sua cabeça pro dia da prova também, sabe? Você não pode ir com o nariz empinado, você não pode ir com muito medo, você tem que ir leve, de boa, tranquilo. Falar, vou fazer o que eu estudei. E muita coisa eu falava assim também, eu tô fazendo o máximo que eu posso. O máximo que eu consigo. Abdiquei de muita coisa? Abdiquei. Eu sou muito 8 ou 80, né? Sim. Eu acho que é super válido você abdicar um ano. Sim. Não, tipo assim, vou parar de sair, vou parar de... Não é transformar sua vida no inferno, mas assim, ter os eventos que você, assim, escolher os eventos para ir, as viagens para ir,
E aquelas que Perfeito. você vê que vai te atrapalhar, evitar e não vai te matar, você não vai morrer, Sim. depois você vai estar dentro da sua residência e vai poder ir para onde você quer. Então, assim, eu acho que é válido abdicar, é válido esforçar, 1 ano que seja, 2 anos, não sei, tem especialidades que são mais complicadas, né? E é isso que é importante, além das técnicas de estudo, que aí é da Perfeito. pessoa, né? Individual. Exatamente. Show, Lari, muito Eu que te obrigado pela agradeço, sua Pedro. presença, pela sua conversa sincera, eu tenho certeza que ajudou muita gente. Hum, E é isso, pessoal, mais um Residência Médica em Casos Reais. Não se esqueça de compartilhar isso aqui com seu amigo que precisa escutar os conselhos da Larissa, entender que tudo é um processo, dizer para você se inscrever e até a próxima. Um abraço.